Nomes, mais especificamente nomes de países. Todo país tem um nome. Além de sua bandeira ou hino nacional, é a principal maneira de identificar uma nação, pelo que a chamamos. Os nomes dos países podem variar de acordo com o idioma e o local. O que eu estou falando é a diferença entre um exônimo e um endônimo. Um endônimo, do grego endon, que significa interno, e onoma, que significa nome, é um nome nativo para um lugar geográfico, o que significa que é usado dentro desse lugar por seu povo, enquanto um exônimo, do grego exo, que significa externo, e onoma, também significando nome, é um nome não nativo para esse mesmo lugar, o que significa que é usado apenas fora dele por pessoas que não vivem lá. Cada país tem pelo menos um endônimo. Tem que se chamar de alguma coisa, mas pode ter vários exônimos ao redor do mundo. Por exemplo, Deutschland é o endônimo para o país que também é conhecido pelo exônimo Alemanha em inglês e Allemagne em francês. Exônimos não são meras traduções do nome nativo para outra língua. Embora possam ser isso, eles também podem ser nomes completamente diferentes que um determinado povo do mundo tem para aquela nação. A razão para a diferença entre os endônimos e os vários exônimos geralmente é uma de três. Pode ser derivado de uma raiz diferente, como é o caso com Alemanha e Deutschland. Eles podem ser palavras equivalentes, apenas com pronúncia ou ortografia diferentes. A Etiópia é um exemplo disso, com o endônimo sendo Etiópia, e aqueles que são totalmente ou parcialmente traduzidos do idioma nativo por causa de uma incapacidade de pronunciar o endônimo nativo. Então, agora que nos tornamos conscientes de que isso é uma realidade, países sendo conhecidos de maneira diferente em todo o mundo, e agora que entendemos o que são endônimos e exônimos, além da diferença entre eles, vamos olhar alguns exemplos dessas diferenças ao redor do mundo, aprendendo quais países são conhecidos por nomes diferentes, por que isso acontece e o que eles significam. Existe um site muito legal que resume todo esse assunto, endonymap.com, todo crédito a eles por terem feito o esforço de criar isso. Nele, podemos dar uma olhada neste mapa muito legal que identifica cada país com o nome que ele se chama, seu endônimo. No entanto, alguns não são compreensíveis para alguém da Europa ou América, a menos que você fale árabe, russo ou algum dos muitos idiomas asiáticos. Isso traz outro aspecto interessante. Quais idiomas são usados para os endônimos dos países? A maioria tem seu próprio idioma, então o nome que usam para si mesmos é escrito nele, como a Turquia usando o turco ou Portugal o português. Partindo do exemplo de Portugal, o português também é usado como idioma endônimo em muitos outros países ao redor do mundo, consequência do seu colonialismo. E isso também acontece, principalmente com inglês, francês e espanhol. O português é usado nos endônimos de 8 países, o espanhol por 20 países, principalmente na América, o francês por 24 países, territórios em todo o mundo, alguns nesta contagem incluem territórios ultramarinos franceses, e o inglês é usado nos endônimos de 60 países ou territórios em todo o mundo, sendo de longe a língua mais utilizada. E então também existem outros exemplos de idiomas usados em não muitos, mas mais de um endônimo de país, como o romeno, usado pela Romênia e Moldávia, e o russo, usado pela Rússia, Belarus e Transnistria. Mas, como mencionei, este mapa está nas línguas nativas, na maioria dos casos se tornando ininteligível quando você não conhece todas as línguas do mundo. Então, além disso, encontrei este outro mapa feito pelo usuário do Reddit Crimea Hat, que pega os endônimos dos países e os traduz diretamente para o inglês, o que é um bom exercício porque nos permite entender, como mencionei anteriormente, que os exônimos, os nomes que chamamos os países, nem sempre são apenas uma tradução direta de seus endônimos. O endônimo do Egito é este, em árabe, e em inglês é Egypt. Mas se você traduzir diretamente o seu endônimo para o inglês, é Miser. Miser é um nome árabe, que simplesmente significa país, enquanto Egito vem do grego Aegyptos, que era a pronúncia grega do antigo nome egípcio Wutkapta, menção ao espírito Ptah. Vou pronunciar muitas coisas errado neste vídeo. O exônimo grego para o Egito na época era apenas uma tradução direta do seu endônimo, mas enquanto o endônimo mudou, enquanto isso, o exônimo permaneceu o mesmo. A maioria dos países cuja língua nativa é latina possuem exônimos latinos que são traduções literais do endônimo. Um exemplo é a ilha do Caribe compartilhada entre a França e a Holanda Saint-Martin. Como vemos neste mapa, a tradução direta dos endônimos é essencialmente a mesma em toda a América, assim como os exônimos em inglês são.
Mas ao chegarmos à Europa, isso muda, mesmo com todas as nações usando o alfabeto latino. O endônimo da Finlândia é Suomi, da Irlanda é Eid, da Suíça é Helvetia, da Grécia Hellas e da Albânia Sikperia, assim como o primeiro exemplo que demos da Alemanha sendo Deutschland. E a Hungria, cujo endônimo é Magyar Ország. A Alemanha vem de Germânia, terra dos Germani, uma antiga tribo da área nomeada por Júlio César, enquanto Deutschland vem do antigo alto-alemão Diustik, que significa do povo, essencialmente terra do povo. Finlândia significa terra dos finlandeses, já Suomi quer dizer apenas terra. Helvetia refere-se a uma antiga tribo local, e Suíça significa terra dos suíços. Grécia era o nome latino romano para Hellas, o nome grego do território. Shikperia é derivado da palavra Shkiptoi, significando falar de maneira inteligível, eu acho, enquanto Albânia é o nome latino medieval do país, que pode ser derivado da tribo ilíria dos Albani. O nome da Armênia é Ayastan e da Geórgia Sakartvelo. Geórgia, em homenagem a São Jorge, ou com origem russa, segundo alguns. Sakartvelo é o termo nativo para a terra dos kartvelianos, provavelmente um povo local. Na África, os endônimos geralmente correspondem aos exônimos em inglês, devido à colonização por potências europeias. A única exceção parece ser o Egito, como já vimos. Argélia é Al-Jazair, uma palavra semelhante a Argélia, mas no árabe original. Marrocos é Maghrib, um termo árabe que significa literalmente lugar do pôr do sol, enquanto a palavra latina Marrocos vem da capital Marrakech. É interessante porque Maghreb, em alguns países europeus, é usado para descrever uma região inteira além de Marrocos, e não apenas o país. Além disso, como veremos adiante, o endônimo do Japão significa terra do sol nascente. É interessante que o endônimo de Marrocos seja exatamente o oposto. Todas as outras nações africanas parecem ter seus anônimos sendo os mesmos que seus exônimos em inglês. A única diferença está na ortografia e pronúncia feitas nas línguas nativas. Na Ásia, a maioria são apenas versões nativas dos exônimos em inglês, com as exceções da China, cujo endônimo é Zhonggu, que significa o estado central na língua nativa, enquanto China parece vir da palavra persa para a região. O nome nativo do Butão é Druk-Yul, que significa país da linhagem Drukpalig ou a terra do dragão trovejante, um nome muito mais legal. A Coreia do Norte é chamada de Chosun, que significa literalmente Coreia do Norte na língua local, enquanto a Coreia do Sul se chama Anguk, a Grande República de Han. O Japão é chamado internamente de Nihon, que significa origem do sol. E a Índia é Bharat, que se origina da palavra sânscrita Bharata, que representa Agni, significando fogo, enquanto Índia vem do nome do rio Sindhu, que tem sido usado em grego desde o século V a.C. Torna-se ainda mais evidente que muitos dos exônimos ingleses atuais vêm do grego antigo, talvez devido ao fato de que muitos mapas antigos foram feitos pelos gregos e os nomes dos lugares nesses mapas foram, é claro, escolhidos por eles. Na Oceania, não parecem haver grandes diferenças entre endônimos e exônimos em inglês, sendo eles às vezes os mesmos traduzidos para o idioma local. A Nova Zelândia é identificada como Aotearoa, que é o nome para a Nova Zelândia pelo povo maori nativo, quando a tradução literal parece ser nuvem branca longa ou canoa longa, enquanto Nova Zelândia pode vir da província holandesa de Zeeland. Se notar algum erro no que estou dizendo, informe nos comentários. Às vezes posso ter informações incorretas. Então, em resumo, quando traduzimos diretamente antônimos para o inglês, existem muito poucos países em todo o mundo com antônimos que têm significados diferentes de seus exônimos em inglês, com a maioria deles sendo apenas traduções diretas, com pequenas alterações na ortografia e pronúncia. De acordo com minha estimativa, neste mapa, há apenas cerca de 17 países no mundo cujos antônimos são palavras totalmente diferentes de seus exônimos em inglês, e não somente uma tradução ou adaptação. Existem casos de países que solicitaram a outros que parem de usar exônimos ao se referir a eles, usando o nome nativo local. 2 exemplos disso são a Côte d'Ivoire, na África, que solicitou aos países que usem o nome em francês em vez de sempre traduzir as palavras para outros idiomas, criando nomes como Ivory Coast ou Costa do Marfim. Cabo Verde fez o mesmo, pedindo para que o endônimo em português seja usado em vez de seus exônimos, como Cape Verde. Há exemplos de países que tinham nomes originados da colonização europeia e decidiram alterá-los, mudando efetivamente a denominação de suas nações.
Por exemplo, em 1972, o governo de então Ceilão, que é a forma anglicizada do português Ceilão, mudou o nome para Sri Lanka e Suazilândia mudou seu nome para Eswatini, o mesmo significado, terra dos Suazis, mas na língua nativa. Então, esses são os nomes que chamamos os países versus os nomes que eles se chamam. Entendendo o que são anônimos e exônimos, os nomes internos dos países e os nomes que outros países chamam esses mesmos lugares, respectivamente, e aprendendo que os exônimos nem sempre são traduções diretas de antônimos em outra língua, mas nomes completamente diferentes, variando em sua origem. Embora seja importante notar que a comparação que fizemos entre antônimos e exônimos neste vídeo foi feita usando a tradução direta deles para o inglês. Os casos que vimos aqui podem não ser comuns a todas as outras línguas e seus exônimos para nações em todo o mundo. Um vídeo listando e comparando todos os exônimos e endônimos de cada país para todos os países do mundo seria muito longo e denso, apesar de haver alguns casos interessantes, como a Noruega ser o único país europeu que chama a Grécia de Hellas. Se você tiver informações interessantes sobre como um país chama outro, comente abaixo. Obrigado por assistir, inscreva-se se quiser, nos vemos na próxima para mais conhecimento geral.